Pois é, a gente ficou acompanhando aí toda a movimentação de todas as convenções que aconteceram na cidade e eu posso aí garantir para você que está acompanhando e que aí ficou atento a toda essa movimentação, que a convenção que deve dar um trabalhinho ali, tanto para os seus advogados, quanto para os advogados dos adversários e, obviamente, para a Justiça Eleitoral aqui do Amazonas, é a candidatura, é a convenção do ainda pré-candidato, né, Roberto Cidade, porque foi um show ali de possíveis, vou chamar de possíveis, porque quem vai dizer se de fato foram irregularidades ou não é o TRE, né? Mas é um show ali de possíveis irregularidades cometidas ao longo de todo esse processo da convenção. Eu vou começar, como diz o Caboclo, eu vou começar pelo começo, né? Começar pelas convocações. A gente viu, de fato, uma Arena Amadeu Teixeira lotada, né? Isso foi até exaltado pelo candidato a vice de Roberto Cidade, o Coronel Menezes, fazendo uma provocação, quem diria, para Jair Bolsonaro, mas a gente começou a receber algumas movimentações para entender por que estava tão cheio assim. Pode colocar um print aqui na tela, que só para contextualizar, a gente tirou ali, obviamente, lá de cima o nome do grupo, né, para não identificar as pessoas que estão ali embaixo, mas isso aqui foi distribuído, né, num grupo do Madalena Arcidal, um centro de convivência que tem atividades do projeto Respirar, ou seja, um programa do governo do estado. E o que a gente está vendo aqui? Todos estão convidados para o evento que anunciamos ao longo da semana. Quem ainda não está por dentro, sinta-se bem-vindo para participar conosco dessa convenção na Arena Amadeu Teixeira, amanhã, às 8 horas da manhã. Para aqueles que precisam de condução, teremos ônibus disponível, ou seja, estão oferecendo ônibus ali para todo mundo participar, inclusive dando a hora de 7 horas pontualmente. Conto com a presença de vocês, teremos também café da manhã, ou seja, estão oferecendo para ir para a convenção café da manhã, transporte, né? E ainda tem uma outra, pode botar um outro print ali do grupo, né? Que é quando o pessoal começa a receber esse tipo de convocação, como a gente está vendo aqui, né? Conto com vocês para irmos lá e fazer o nosso barulho. E aí eu conversei com alguns advogados ali que trabalham nessa área eleitoral e tem algumas palavras-chave ali, palavras mágicas que configuram, né, quando um candidato comete alguma irregularidade, algum pedido antecipado de voto, captação ilícita de sufrágio, tudo mais. Uma delas é justamente esse conto com vocês, porque demonstra uma expectativa de algo em troca daquilo que você está oferecendo, né? Então, está aqui muito claro. E, ó, eles realmente ofereceram ônibus, agora eu fico imaginando a quantidade de ônibus que não foi oferecido em outros grupos de WhatsApp. Pode colocar na tela aqui uma filmagem que foi feita lá da área de concentração, da área do estacionamento dos ônibus ali da Amadeu Teixeira, né? Não dá para você imaginar que isso aqui são ônibus normais, que vão para ali, fazem a rota normal, não é na minha época que eu ia para aquela região, eu pegava o 215, 214, passava por ali, isso aqui está bem diferente, né? São ônibus alugados, né, para todo mundo. E aí tem micro-ônibus, tem um ônibus grande, parece ali que eles deram uma caprichada ali nessa oferta de transporte para participar dessa convenção. Infelizmente eu não tenho imagem do café da manhã para saber se estava bom para quem foi lá. Só que teve gente que foi achando que era evento da Madalena Arcidal, achando que era algum evento ali do pessoal que fazia, chegou lá, descobriu o que era. Mas não tem como não descobrir o que era logo na entrada. Eu vou mostrar aqui a fachada da Arena Amadeu Teixeira, como que ela estava no dia do evento, e eu vou chamar a atenção para um detalhe para vocês. Roberto Cidade, prefeito, 44. 44 é o número do União Brasil. 44 é o número de urna do candidato Roberto Cidade. 44 é o número que as pessoas vão usar para quem for votar nele para a urna. Só que eles ainda não são candidatos. Ainda não está permitida a propaganda eleitoral. A propaganda eleitoral, o Lucas acabou de trazer aí o calendário, ela é só a partir do dia 16 de agosto. Aí muita gente vai defender que a divulgação do número por si só não caracteriza uma propaganda antecipada. Há quem defenda isso e há até entendimentos nesse sentido, que o que faz diferença é o contexto. A gente está falando de uma convenção eleitoral
com praticamente todos os presentes políticos vestindo uma camisa com o número de urna do candidato. Aqui a gente pega no início aqui desse vídeo, aqui em cima está escrito Prefeito Roberto Cidade, né? Mais propaganda antecipada do que isso aqui, meu amigo, não existe. Quer dizer, até existe, porque se alguém tinha alguma dúvida, teve um aliado, né, como a gente tem aquele meme, né, fã ou hater, um aliado lá, o deputado estadual o João Luiz, que inclusive foi cotado para ser candidato a vice nessa chapa, acabou sendo preterido pelo Coronel Menezes. Ele fez questão de melhorar, né, a vida para os adversários aí do Roberto Cidade na hora que eles forem procurar a justiça em relação a isso. Dá uma olhada na fala do deputado João Luiz lá no evento, lá na convenção. Governador Wilson Lima, temos a certeza que Manaus, a partir de hoje, a partir desse momento, vai fazer essa onda 44. O republicano quer 10, a partir de hoje é 44 em Manaus. Mais pedido de voto do que isso não existe. Isso aqui está desse jeito porque, obviamente, vocês estão vendo que é uma captura de tela da live que foi feita pelo perfil do Roberto Cidade, né? E aí aqui tem um claro pedido de voto. Manaus agora é 44. Isso aqui, se você precisa de um contexto para configurar esse pedido antecipado de voto, isso aqui está muito claro, isso aqui não gera dúvida. Se você pegar as imagens da convenção do prefeito Davi Almeida, se você pegar as imagens da convenção do ex-deputado federal Marcelo Ramos, se você pegar as imagens da convenção do deputado federal Capitão Alberto Neto, do deputado federal Amon Mandel, né, e também dos demais candidatos, do deputado estadual Wilker Barreto e do Gilberto Vasconcelos, né, do PSTU, você vê, obviamente, eles falando como candidatos, porque o evento é justamente para isso, mas você não vê uma publicidade tão gigantesca do número de urna. Isso aqui não é nada além de desafiar a legislação eleitoral. Está muito claro o que acontece aqui, beira vou usar um termo leve, beira a inocência achar que isso aqui não vai dar nada, porque isso aqui é uma irregularidade tamanha. E aí eu não estou falando de um negocinho só, eu estou falando de um conjunto de ações, de uma sequência de ações que foram tomadas ali pela coordenação de campanha do candidato, que geram todo esse contexto de uma clara propaganda antecipada. Convenção não é e não deve ser comício eleitoral. No comício, no período de propaganda eleitoral, você pode pedir voto, você pode divulgar seu número, você vai ter cheio de bandeirinhas lá com o seu número. Agora, você não pode ficar oferecendo transporte, café da manhã e mandando, conto com vocês, hein? Isso aqui é um disparate, isso aqui é um desrespeito, é uma ofensa à legislação eleitoral. Não dá para a gente ser inocente, né, Adriane, de achar que isso aqui não é absolutamente nada, né? Minimamente o abuso de poder econômico, né? Se você considerar que são oferecidos alimentação, transporte, isso não pode acontecer nem no dia da eleição, né? Sim. Nem no dia da eleição. Tanto que houve uma mudança nos locais de domicílio eleitoral nos últimos anos para que as pessoas votassem cada vez mais perto de sua casa e não tivesse a necessidade de deslocamento para evitar, deslocamento por veículos, para evitar a necessidade de transporte e, consequentemente, a possibilidade das pessoas cederem, né, a um transporte em troca de voto, né, como a gente já viu muitas denúncias desse tipo. E quando se utiliza desses mecanismos, primeiro, esse projeto do primeiro print, lá que estava fazendo o convite para as pessoas, é um projeto de pessoas sequeladas de Covid-19, tá? É um projeto de pessoas que ficaram doentes e tiveram sequelas da Covid que não se resolveram de forma imediata e precisaram ir para um projeto de recuperação, de fisioterapia respiratória, entre outras coisas. E, de repente, essas pessoas que se sentem, de alguma forma, agradecidas, né, se sentem beneficiadas, são coagidas nesse momento a estarem no meio de uma convenção política partidária sem fazer parte de partido, sem necessariamente querer estar ali ou apoiar, mas porque são beneficiadas com um programa que não é nenhum favor. Benesse, não é nenhum favor, é uma obrigação, levando em consideração que é um dinheiro público que paga todo esse tratamento e os profissionais que dão suporte a essas pessoas, né? E me incomoda bastante utilizar de algo que
deixou tantas sequelas no povo amazonense, que é a Covid-19, e essas pessoas que precisam de acompanhamento constante, de alguma forma, politicamente, de se buscar, através dessa necessidade que as pessoas têm de tratamento e quem precisa de fisioterapia e na rede pública mesmo, fora do projeto, tem dificuldade para conseguir, até quem tem plano de saúde tem dificuldade para conseguir. Sim. Aí você imagina alguém que está ali grato, porque está tendo, e de repente é coagido a estar num ambiente como esse. Quem quer ir por livre espontânea vontade, ok. Mas muita gente ali acaba sendo pressionado a estar com a possibilidade de permanência do projeto ou até mesmo de cancelar. Que nos bastidores a gente não sabe o que é dito na hora desse convite a essas pessoas. Esse convite no WhatsApp ele é cheio de dedos ali, né? Cheio de preocupações, de não falar nomes, mas a gente não sabe como isso acontece ali no exercício das atividades diárias, né? Exatamente. E agora, fica muito explícito o número, os pedidos, outras convenções também foram citados números de alguma forma. E é importante que o Ministério Público Eleitoral e o TRE façam a sua parte no processo de fiscalização. Dificilmente os dois órgãos vão fiscalizar por conta própria. Sim. O que acontece aqui é motivação, né? Eles são acionados. Então, outro grupo político vai precisar fazer esses prints, vai precisar pegar os vídeos e fazer uma denúncia. O que resulta, de acordo com a resolução da lei eleitoral, propaganda antecipada? Multa, 5 a 25 mil. E acaba que é uma punição muito branda para alguém que pode ser beneficiado. O local estava lotado. Às vezes o cara vê como investimento, né? Eu vou pagar 5 mil reais se pagar, né? Depois de sabe lá quanto tempo. Mas aí o importante é que meu número já está marcado, as pessoas já estão sabendo, já estava por lá. E há também, Dante, na minha opinião, muita fragilidade no que é pré-campanha e no que é a campanha. Houve encurtamento do prazo, mas pode quase tudo, né? Eles podem falar de si próprios, eles podem falar sobre as suas qualidades, eles podem falar sobre as suas benfeituras, eles só não podem dizer vota em mim, vota em fulano, vota no número tal. Aí coloca é só isso que não pode, mas todas as outras coisas já são campanha eleitoral. E a gente vai seguir acompanhando, com certeza isso vai gerar denúncia, pelo menos pode gerar algum tipo de multa, mas sem grandes consequências, e é por isso que há tantas infrações, né? Se aproveitam da condição para isso. Você citou ali do Coronel Menezes, né? Que jogou ali a piadinha, alfinetada com o padre Bolsonaro. E assim também fica fácil, né? Lotar uma arena com ônibus, café da manhã. Como diria Amazonino Mendes, está explicado. Está explicado. É muito fácil. Agora eu deixei uma cerejinha do bolo, Adriane. Eu já morei ali naquela área, eu sei que você também, né, mora ali por perto. Não é que a gente vê, a gente não é muito acostumado a ver ali na região da Avenida das Torres tanta fiscalização, né? Carro passando direto, é uma área que você passa da Zona Leste para a Zona Norte e passa moto sem documentação. Isso se passassem lá todo dia, iam pegar muita gente cometendo irregularidade no trânsito lá, pode ter certeza. Agora, sábado à noite, também tinha um evento, né, a convenção do prefeito Davi Almeida lá no Espaço Via Torre. E aí, olha o que estava acontecendo lá perto. Bota aqui na tela, vai, essa outra situação. O Detran botou fiscalização. Né? Eu estava lá em casa esperando meu marido chegar com comida e ele ficou no trânsito e na fiscalização, tá? Não foi ele que gravou o vídeo, evidentemente, porque ele não tem drone. Mas demorou chegar por conta desse engarrafamento aí nessa área da cidade. De manhã não tinha, né? De manhã não tinha. Nem ali perto da Arena Maria Teixeira também não tinha. Nem nos outros dias, né? Porque esse espaço está acontecendo, assim, está sendo um lugar bem movimentado de convenções partidárias. Pois é, e a gente lembra que teve aquela situação envolvendo a convenção do AMON, né? Que foi marcada a coletiva do Roberto Cidade bem em cima da hora ali, mas agora foi a blitz ali do pessoal do Detran para fazer fiscalização lá perto do evento do prefeito Davi Almeida. Não está errado de colocar blitz no trânsito não, tá? Mas devia colocar todo dia, porque aí sim iam pegar muita gente e colocar também em outros lugares também, porque olha, o que tem gente andando sem documentação. Eu entendo que quando houve um evento que vai atrair mais pessoas, que seja necessário também mudar ali as circunstâncias de fiscalização. Só que foram 3, né, no mesmo dia, e eu no domingo também. Então, não dá para fazer uma fiscalização seletiva, a não ser que a intenção seja a que você está entendendo junto com a gente aí de casa.
Exatamente. Já que igual na pré-campanha, né? Eu não posso falar, mas se você quiser entender... Se você quiser entender, está bem entendido, né? Agora eu vou passar para as convenções lá de Parintins também. Lá não teve, pelo menos lá não teve fiscalização do Detran, até onde eu sei. Mas teve o bumbódromo que não foi liberado. Mas teve o bumbódromo que não foi liberado, a gente trouxe aqui essa informação, não foi liberado para uma campanha, né? Mas foi liberada para outra, né? A gente sabe que nesse domingo teve convenção lá lá em Parintins, no bumbódromo, que era a convenção da Brena Dianá, que é a candidata apoiada pela Máquina do Estado, apoiada pelo governador Wilson Lima, e você tem a outra candidatura, que é a candidatura da atual situação da prefeitura, que é a candidatura do Matheus Assayag, que é apoiado pelo prefeito Bigarcia. O Matheus queria fazer a convenção lá no bumbódromo. A SEC não deixou, né? Disse que seria um outro evento, esse evento, a convenção da Brena. E aí eles acabaram indo para a área lá do Planeta Boi, que é uma área um pouquinho mais distante da área central ali de Parintins, mas é uma área muito grande. E aí eu resolvi, por conta dessa situação, dar uma comparada, né? Para tentar fazer deixa eu ver o que aconteceu em cada uma. Essa imagem aqui é a imagem da convenção do Matheus Assayag, né? Uma imagem que a própria, obviamente, a assessoria de campanha do Matheus Assayag divulgou. E aí você vê um espaço que é realmente muito grande, já teve muita festa dos visitantes lá e tal, é um lugar bem conhecido lá em Parintins, que está apinhado de gente, né? E ali na frente, inclusive, muita gente, você consegue visualizar bem aqui nessas imagens. Aí você imagina, né, que não, se escolheram um bumbódromo para fazer uma outra convenção, deve ter lotado, né? Bora mostrar aqui a outra imagem lá do bumbódromo. Arquibancadas aqui bem vazias, a outra arquibancada ali bem vazia também, um festival de espaço aqui no meio, né? Aí eu imaginei que tinham segurado o bumbódromo para tentar dar uma enchida. E aqui a gente está falando de duas máquinas, a gente está falando de prefeitura e está falando de Estado. O governador Wilson Lima teve até recepção no aeroporto, né? Ele saiu do aniversário da deputada Joana Dark, que ele estava até cantando uns pagodinhos lá, tive acesso a esses vídeos, eu não vou botar para você porque, né, deixa quieto, saiu do aniversário lá para ir direto lá para Parintins, foi recebido com pompa e circunstância por lá, mas acabou ficando assim. Agora o detalhe curioso é que a campanha do Matheus divulgou uma quantidade de 30 mil pessoas naquele evento, né? A campanha da Brena, ela divulgou 20 mil pessoas nesse evento. Não vou dizer, eu não estou aqui para fazer aqueles cálculos da PM, né? Mas vamos lá, na festa dos visitantes, que isso aqui estava completamente lotado, arquibancadas todas tomadas, o governo do estado divulgou 23 mil pessoas. Se tinha 23 mil pessoas na época da festa dos visitantes, aqui não tem 20 mil não, assim é uma questão bem lógica, não precisa muito esforço para entender. Quanto que a organização do evento disse que tinha? 20 mil. 20 mil. Eu estou vendo aqui o site da Secretaria de Cultura do Estado e tem uma parte lá dedicada a Parintins. Aí, sabe qual é a capacidade que eles dizem lá? 25.566, total. Total. Incluindo a arena, né? E as arquibancadas, total. Então... Eu acho que cabe bastante gente aqui ainda, né? Dá para dobrar, né? Dobrar a meta? Deixa a meta aberta. Deixa essa meta aberta, porque essa daqui não deu para cumprir isso aqui, muito, assim, não. A convenção, necessariamente, ela não significa expressão de significa voto, voto, né? não. A gente não está medindo isso, nem poderia. Mas força política, né? De que forma que isso atrai as pessoas, né? As pessoas vão porque se declaram parte daquele grupo, ou de repente porque tem ônibus e merenda. Mas nesse caso aqui, de Parintins, que dificilmente vai ser necessário ônibus para chegar até lá, as pessoas vão porque fazem parte daquele grupo político, quer apoiar, tem algum tipo de vínculo, ou fazem parte do grupo político dos vereadores que são lançados também dentro da convenção, né, dos candidatos às vagas nas câmaras municipais. E aí que é mais um demonstrativo de força, tanto que todos eles tentam mostrar que atraíram muitas pessoas, que muitas foram, não só lá em Parintins, né, o discurso de Brena é muito parecido também com o discurso de Matheus, com de todos que fizeram campanha, aliás, campanha não, né? Pré-campanha. Pré-campanha, convenção aqui em Manaus. Então, todos esses ambientes, eles fazem muita questão de destacar, assim, que há uma grande quantidade de pessoas para tentar mostrar força, para intimidar o adversário, algo nesse sentido. Agora, é importante isso, mas é importante também coerência
nessa tentativa de demonstrar força, né? Porque acaba virando motivo de chacota, né? Quando você aumenta uma capacidade além do que foi, um público maior do que cabe no espaço, algo nesse sentido, acaba sendo algo prejudicial, em vez de somar. E força por força, né? Aqui a gente está vendo uma convenção que é apoiada pelo governador Wilson Lima e lá sem a presença do senador Omar Aziz, sem a presença do senador Eduardo Braga, a convenção lá do Matheus, que tem eles como apoiadores, parece, pelo menos pelas fotos, parece que deu um pouquinho mais de gente, mas claro, como a Adriane falou, isso não é indicativo de voto, é uma campanha toda para começar ainda, ela não começou e a gente vai continuar de olho. Você gostou desse conteúdo? Então já sabe, né? Dá um like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal da TV A Crítica e ativa aí o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos aqui no nosso canal.